Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Ana Luísa, sou uma das sócias proprietárias aqui da AquaExpert e hoje eu tenho uma dica muito legal para você que já faz análise microbiológica e às vezes pinta aquela dúvida, né? Quem é esse protozoário? O que ele indica? Então é o seguinte, os protozoários, de antemão, já vou falando, né? Que eles são muito importantes, sim. Apesar deles não serem importantes na remoção de carga orgânica, né? Quem faz realmente esse papel são as bactérias formadoras de floco, principalmente. Mas eles são excelentes indicadores, eles só aparecem, cada espécie só aparece em determinado tipo de ambiente. Por exemplo, algumas espécies de protozoários são bem típicas de ambientes com oxigênio baixo. Outras não toleram oxigênio baixo, são mais exigentes, gostam de oxigênio alto, mas indicam, por exemplo, um lodo jovem ou então um lodo mais velho. Outros são super tolerantes, por exemplo, a substâncias tóxicas. Enfim, alguns indicam, por exemplo, se a planta está tendo ou não boa nitrificação. Eles são excelentes indicadores da qualidade do seu efluente. E o legal deles é que eles têm uma reprodução muito rápida, eles se adaptam muito rápido às condições, tanto da qualidade do que está entrando, quanto também da qualidade operacional. Por isso, se você faz análise microbiológica do lodo da sua ETE todos os dias, você vai ver realmente que às vezes há uma variação diária da qualidade deles, até mesmo, principalmente se você tem uma idade do lodo mais baixa, ok? Então eu vou começar falando hoje dos meus favoritos, que são ciliados pedunculados. E isso é uma pergunta que me fazem muito. Ana, como é que eu consigo identificar, né, diferenciar uma espécie da outra? Eu acho tudo tão parecido. E a verdade é que você diferencia um do outro pela natação dele, pela forma como ele se locomove, como ele se movimenta. Então, por exemplo, os ciliados, eles se locomovem através dos cílios, tá? Gente, uma coisa muito importante também da gente lembrar. Os protozoários, eles são seres unicelulares, assim como as bactérias, tá bom? Porém, eles são um pouquinho mais evoluídos e por isso eles têm essa locomoção. E é isso que então que diferencia ele uma espécie da outra. Então hoje eu vou falar dos meus favoritos, que são ciliados pedunculados ou ciliados fixos. Por que eu gosto tanto deles? Porque eles são devoradores vorazes das bactérias. Então todas aquelas bactériazinhas que ficam livres entre os flocos, né, muitas vezes causando aquela turbidez ruim, né, uma turbidez alta lá no efluente tratado. Então, quando você tem muito ciliado fixo ativo, isso é muito importante, você não tem muito esse problema com a turbidez, pelo contrário, seu efluente sai com uma turbidez bem baixinha. Então é o seguinte, os nossos alunos aqui, né, dos nossos treinamentos, geralmente no último dia recebe aqui um banner, né, uma cartilha, vamos dizer assim, né, com o desenho para lembrar como é que é. Quais são as principais características que me fazem identificar que esse organismo é esse organismo, né? Então, por exemplo, o ciliado pedunculado, como o nome diz, ele se locomove através dos cílios. Mas os cílios, no caso dele, não tem tanto essa função de locomoção, mas tem a função de se alimentar. Daqui a pouco eu vou mostrar um vídeo e vai ficar mais fácil para vocês entenderem. E ele pode ser preso, e ele fica então preso ao floco, fixo ao floco através desse pedúnculo. Por isso que o nome dele é ciliado pedunculado. E esse pedúnculo também pode ser colonial, ou seja, de um único pedúnculo sai vários ciliados. Então eles são muito importantes em relação a isso. Se você vê no seu efluente, né, no seu lodo, mais ciliados pedunculados de forma colonial, indica que a qualidade do seu efluente está muito, muito boa, porque eles são super exigentes, eles gostam de oxigênio alto, pH em torno de 7, efluente sem toxicidade. Então, viu muito ciliado fixo, é uma excelente indicação de que a sua planta está em equilíbrio, ok? Agora, tem um segredinho aqui. Às vezes, eles se soltam desse pedúnculo e quando isso acontece, existem duas condições, tá? Mais principais. Uma, ou seu efluente está com oxigênio muito baixo, e isso é um ambiente muito estressante para ele, ele acaba se soltando do pedúnculo como forma de defesa. Ou, muitas vezes também acontece de ter entrado recentemente um efluente muito tóxico. Então, a primeira reação dele é se soltar do pedúnculo, mas logo, em algumas horas, ele acaba morrendo também
pela condição tóxica. Então vamos dar uma olhadinha aqui nesse vídeo? Nesse vídeo vocês estão vendo o seguinte, um monte de ciliados pedunculares com um único pedúnculo, eles não são coloniais, tá? Vejam como que é o comportamento deles. Eles têm essa coisa de, esse pedúnculo deles se estica e se contrai, estica e contrai, que nem vocês estão vendo aí, tá? É que aí vocês estão vendo vários. Tá vendo essas coisas em movimento, gente? São bactérias livres, mas que com o movimento dos cílios desses pedunculados, forma esse fluxo aí na lâmina, tá? Então, gente, olha que bonitinho que eles são, né? Esse movimento de estica e puxa é realmente uma das principais características que você vai diferenciar aí de outros protozoários. E aqui um exemplo, né, dele em formato colonial, com um pedúnculo aí mais curtinho. Você vai ver o seguinte, ó, olha como que os cílios dele estão se movimentando muito fortemente. E viu, ele também tem esse movimento de contração. E aí, você gostou dessa dica? Espero realmente do fundo do meu coração que isso tenha te ajudado, né, a te desenvolver um pouquinho mais aí, se você já está fazendo as análises microbiológicas. E se você quer ir além, quer entender um pouco mais desse mundo microbiológico, nós temos um treinamento que ele é 100% online, chamado Operação de Lúcidos Ativados. Eu não sei se nesse momento que você está assistindo o vídeo, esse treinamento está aberto. Mas, de qualquer forma, vai ter aqui um link na descrição e você ou vai para a página de inscrição diretamente ou vai para a nossa lista de espera. E eu realmente espero te ver aí no futuro próximo em um dos nossos treinamentos, tá bom? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Tchau, tchau!